E aí, galera do canal, hoje eu vou contar uma história pra vocês que não é uma história muito legal. Eu já fui vítima de homofobia. Essa homofobia foi cometida pelo meu próprio pai. E eu vim contar essa história aqui pra vocês. Nesse vídeo aqui eu quero fazer um ato muito simbólico de uma luta que também vai fazer parte desse vídeo, do roteiro desse vídeo. Não tá dando pra ver muito, né? Mas eu vou apagar a luz aqui. Eu já apaguei a luz do quarto. Eu vou apagar a luz aqui da ring light, que a gente vai ver. O que significa essa cor aqui pra vocês? Essa cor significa o lilás, que é da luta contra... Eu não gosto muito de... Isso não me emociona, mas é da luta de agressão contra as mulheres. Para quem não sabe, aqui também tá a bandeira LGBT. Aqui, esse vídeo, uma coisa se conecta à outra. Eu pensei muito sobre fazer esse vídeo, porque ele envolve a minha mãe. Eu lutei muito com ela, né, porque o meu pai, agredia ela muito, assim, na nossa frente. E eu fui a criança que mais lembrou, né? Lembra de tudo isso, assim. Então eu sempre fui muito contra ele, assim. É por isso que eu e ele, a gente nunca se bicou. Porque eu sempre fui muito contra ele. Sempre fui muito contra ao que ele fazia com ela, porque nada justificava. Ele falava que era porque ela, né, porque ela batia na gente. Mas vamos lá pro vídeo que eu vou contar pra vocês. Para me fazer esse vídeo, eu fui atrás de algumas opiniões de parentes. Eu não fui atrás da opinião da minha mãe, porque eu sei que ela não gosta que fale disso. Então eu não vou falar muito, eu vou falar aqui as coisas resumidamente, porque eu queria sim fazer um vídeo mais elaborado, né, onde mostrasse mais coisas, onde eu falasse mais coisas assim, que poderia até, né, assim, um exemplo, eu não vou mostrar aqui a imagem da minha mãe, não vou fazer isso, porque eu sei que ela não gosta, né? Mas tudo que eu vou falar aqui, eles se conectam, né, pra gente chegar lá no final. Só lembrando, para falar para vocês, que a agressão contra a mulher é crime. Você, mulher, que tá sofrendo agressão, seu marido, seu namorado, liga pro 180, que você vai ter todo o amparato ali da polícia e dos órgãos competentes, e faça isso e nunca mais volte para essa pessoa. Então, os meus pais, eles eram casados, a gente era criança. Às vezes aconteciam certas brigas e teve algumas brigas assim que me marcaram, que eu lembro pra caramba, assim, sabe? Que é marcante, que eu lembro daquele dia tudo, até o que foi falado. A avó tinha um bar, a mãe do meu pai tinha um bar numa ilha lá no Pará, no Cotijuba. O pai e minha mãe, a gente ficava muito lá nesse bar. E teve uma noite que meu pai desligou tudo, né? Nessa época ainda não tinha energia lá, não. Lá era ainda lamparina. E começou a bater na minha mãe, agredir. Ela gritava e tudo. E eu tentava ver o que estava acontecendo, tentava fazer algo, né? Só que eu não podia, porque eu tinha o quê? 5 anos de idade. Então não tinha o que se fazer. E aquilo foi ali me gerando uma revolta. Teve outra vez também que ele não gostava que ela vestia um short de lycra. Quem sabe lycra é tipo um short de academia. E aí quando ele viu ela com esse short, ele rasgou esse short dela assim, no meio da rua. Ela fica numa avenida muito movimentada. Então ele rasgou o short dela, ela saiu nua na frente de todo mundo, sabe? E tipo assim, é muito... Isso aí eu lembro muito disso. As últimas vezes, dos últimos confrontos, isso eles já estavam separados. Teve outros confrontos que eu não vou estar falando aqui. O último confronto foi em 2006. Minha irmã já estava grande, ela queria morar com a mamãe, né? O sonho dela era morar com a nossa mãe. Porque a gente não morava com a nossa mãe, a gente morava com a minha avó paterna, que é a mãe do meu pai. E ela tinha esse sonho de morar com a minha mãe. A minha irmã já estava adolescente,
E meu pai ficava, tipo, querendo mandar nela pra ela lavar louça, fazer isso, fazer aquilo. E a minha irmã foi lá falar com a mamãe, né, que ela não tava gostando do que tava acontecendo. E minha mãe foi tirar satisfação com o meu pai, né. E aí, nesse dia, aconteceu uma briga. Nesse dia, eu já tinha 9 anos de idade, 10 anos de idade. Aconteceu uma briga muito generalizada. E aí, a minha mãe, né, ela foi lá na casa da minha avó tirar satisfação com meu pai. E meu pai tentou pegar ela pra bater nela. E aí a gente, claro, eu comecei a... Eu não tinha 10 anos, né? Mas a minha primeira atitude foi chamar a polícia. Não me arrependo disso, faria de novo. Inclusive eu fui muito criticado nessa época, né? Porque eu tinha chamado a polícia com meu pai, porque a minha mãe foi, porque eu chamo e eu chamaria de novo. Não tem problema nenhum, entendeu? Mas o que eu não vou aceitar é bater na minha mãe. O laço de uma mulher com os filhos, eu acho que é até muito mais forte do que o laço dos filhos com o pai. Na época não existia a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha foi sancionada em 2006, então ainda não existia essa lei, né? Eu acho que ela ainda estava sendo ali sancionada. Eu lembro que nesse período que a polícia não tinha chegado, meu pai tentou pegar uma pedra de mármore, aquelas que põe assim na porta, ou seja, na janela. Ele tentou pegar essa pedra de mármore, só que lá em casa tinha uma pedra de mármore enorme, assim, grandona. Vou pegar para bater na minha mãe. Eu lembro muito bem disso, assim. Aí a minha tia pegou a minha mãe, escondeu, colocou ela dentro do quarto para ele não tentar bater nela e tudo. E eu sei que depois que a briga só acabou quando a polícia chegou. E o engraçado lá, quando a polícia chamou ele lá para conversar, lá fora, ele não foi, porque ele é covarde, porque ele só é um leão, né? Ele só é o agressor quando ele vê ali que a pessoa ela é frágil para ele. Mas quando ele vê que alguma coisa vai acontecer com ele, que ele vai ser preso, ou que a pessoa é mais forte que ele não vai para cima, porque ele é um covarde. Ele é um leão para quem é a vítima dele, mas ele é um tchutchuca, né, para quem é maior que ele. Desde as primeiras agressões, eu já odiava ele. Eu não vou dizer assim, eu amo meu pai, porque eu não amo. Não existe um amor platônico de pai e filho, porque eu nunca concordei com os pensamentos deles e nunca vou concordar com os pensamentos dele, nunca vou concordar com as atitudes dele que ele teve lá no passado. Aí me falaram, mas deixa isso pra trás. Mas o passado a gente não se apaga. Eu posso não estar vivendo mais isso hoje, mas eu me lembro. Desde criança eu falava que eu odiava meu pai porque ele batia na minha mãe. Aí ele tentava me convencer de que aquela atitude era uma atitude normal, porque ele dizia que a minha mãe batia muito na gente. Essa questão é que eu não me lembro, porque eu não lembro da minha mãe agredindo a gente. Eu não lembro. Minha mãe gritava, ela é braba, até hoje ela é braba. Mas de ficar batendo como ele, pra falar a verdade, ele batia na gente, né? Eu não me lembro dessas atitudes dela, de ficar agredindo a gente, de bater, às vezes levava uns berros, que é uma questão que toda mãe faz isso. Além de eu odiar ele pelo fato de que ele ficava agredindo a minha mãe, eu odiava ele por outros motivos. Como a minha avó materna, a mãe da minha mãe, ela sempre deu de tudo para nós três. Eu sempre agradeci muito ela, porque ela sempre se esforçou muito para dar as coisas para nós três, seja no Natal um presente, o mais básico que for, seja na Páscoa, seja no Dia das Crianças, ela nunca deixava faltar nada, seja material escolar, nunca deixou faltar nada. Lembro que quando a minha avó dava as coisas, a minha avó materna, a gente não morava com ela, a gente morava com a mãe do meu pai. E toda vez que ela dava as coisas presentes, seja uma mochila, ele pegava a mochila e ficava para ele. Se a minha avó dava 10 reais pra gente, naquela época, que era muito dinheiro, ele pegava os 10 reais, mentia pra gente e gastava os 10 reais. Se a minha avó, quando a gente começou a crescer, principalmente eu e meu irmão, ele usava o quê? As nossas cuecas. Uma vez, quando já crescidinho, porque a minha avó, mãe da minha mãe, quando a gente começou a crescer, ela parou de dar as coisas de mão beijada pra gente, né? Porque ela, não, vocês têm que trabalhar. Então eu ia lá pra quem não sabe, ela tem um bar. Então eu ia no bar dela, uma vez eu lembro benzinho que eu trabalhei nesse bar porque eu queria um sapato e esse sapato custava 100 reais. E aí ela me deu esse dinheiro, e eu consegui comprar o sapato. E quando eu consegui comprar o sapato, teve uma vez que eu viajei, né?
Quando eu voltei, o sapato estava no pé do meu pai mesmo, não dando no pé dele. Se a gente ganhava uma vez, ela deu uma bicicleta para minha irmã, ele pegou a bicicleta e vendeu a bicicleta. Então é uma pessoa que nunca deu nenhum tipo de exemplo, né? E então como é que ele queria um respeito dos filhos se ele nunca se deu esse respeito? Se era a pessoa que era o primeiro a dar as coisas para os seus filhos, já que mas eu não tinha dinheiro, mas ele poderia ter feito seu papel ali de homem, de cuidar da gente, de não, eu tô na casa dos pais, mas eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou dar uma atenção ali, eu vou tentar fazer o máximo para eles. Então, tudo assim foi muito dele tirando as coisas, ele não dava, ele tirava. Eu e ele brigava muito, principalmente porque eu tinha um quarto meu na casa da mãe dele, né, minha avó, e ele gostava de ir lá pro meu quarto para ficar assistindo televisão, e eu tinha um gosto diferente, eu era criança, eu gosto de ver desenho, gostava de ver Rebelde, e ele queria ver as novelas dele que eu odiava. Então a gente brigava muito, e nessa briga é onde ele me batia, né? Inclusive, teve uma vez que eu e ele brigou, que eu respondi ele, e ele pegou e falou que ia me bater, aí eu tranquei a porta do banheiro, ele ficou esperando eu sair do banheiro, e foi nesse dia que ele pegou e deu um tapa no meu rosto. E eu jurei pra ele que eu ia devolver esse tapa no rosto um dia. Então, eu nunca tive uma relação, no caso não só eu, como o meu irmão que já faleceu, a gente nunca teve uma relação muito assim com ele, né? A minha irmã já tinha uma relação mais assim com ele pelo fato de que ela não convivia com ele e não via tudo que ele fazia, né? Tipo, foi uma pessoa, um cara agressor. Ele já agrediu a ex-mulher dele, ele já agrediu a irmã dele. A ex-mulher dele, ela realmente deu queixa na delegacia e tudo, o negócio foi mais feio. Já com a minha tia lá, ela era adolescente, não existia, isso faz tanto tempo que não existia a lei, né, da Maria da Penha e tudo. E recentemente, ele também teve um confronto entre ele e a minha irmã, só que dessa vez aí, o Tchutchuca não foi à frente a agressão, porque ele sabe o que acontece agora, né, hoje em dia. Então eu e ele sempre teve essa relação ali, um vai e vem, mas era mais vai do que vem. Nunca gostei das atitudes dele. E depois eu já grande, 2015, eu já era LGBT, já sabia, eu já sabia há muito tempo e o meu irmão já sabia há mais tempo. Nesse mesmo ano de 2015, eu comecei a estar me relacionando com homens. Como eu falei pra vocês, eu tinha um quarto lá na casa da minha avó e eu tinha um namorado. E como eu e ele queria ver um filme, eu fechei a porta. E eu sabia que se eu deixasse a porta aberta, o meu pai ia querer obrigar eu a tirar o filme. Então eu comecei a ver o filme, e quando o filme acabou, eu lembro benzinho assim que eu pensei, o filme acabou, a gente acabou tarde, acho que era quase meia-noite. Esse meu namoradinho pegar o ônibus pra ir embora e tudo. O quarto era o último da casa, então pra ir lá, pra sair de casa, eu tinha que passar por outros cômodos da casa, né? Que exatamente o quarto da minha avó ficava bem no meio da casa. E quando eu e ele passa, o meu pai tá lá na cama da minha avó sentado, vendo novela, e ele viu eu e o meu namoradinho saindo lá do quarto, né? Esse meu namoradinho lá na parada de ônibus, e eu voltei pra casa. E quando eu voltei pra casa, eu tava lá no meu quarto, lá, né, mexendo nas coisas, vendo televisão, meu pai perguntou, vem cá, aqui tu tá andando com macho? Tá andando com macho dentro do quarto, se esfregando com macho? Aí eu respondi pra ele, tá, e daí? Qual é o teu problema se eu tiver? Qual é o teu problema? Nessa época eu já tinha o quê? Uns 18 anos, já era grande e tudo, já não tava muito ligando pra muita coisa mais não. Falei, tá, e daí? Aí ele, vem cá, a mamãe, que é a mãe dele, né? Mamãe sabe disso? Que no caso é a minha avó. Mamãe sabe disso, que tu tá andando com macho? Eu falei, não sei, pergunta pra ela. Aí ele pegou, foi lá na frente, onde a minha avó tava sentada. E isso, inclusive, eu acho que... Porque era engraçado que quando eu saí de lá, ela tava deitada na cama. Ou seja, ele já tinha falado pra ela que ele ia me bater, né? Quando ele voltou da resposta, né? Que a minha avó falou que ela não sabia de nada, que ela não tava se metendo. Eu tinha fechado a porta do quarto e ele já chegou arrombando a porta do meu quarto. A porta abriu, porque também a porta era bem frágil. Que eu e ele ficou cara a cara assim, num confronto. E ele falando, sabe se tu é viado? Porque se tu for viado, tu fala logo, porque tu tem que ir embora daqui.
Eu falei, meu amigo, e tu pensa que tu é quem? Tu manda aqui? Aonde? Não tem nada na vida. Tu manda aqui? Eu moro aqui já tem tantos anos. Tu não vive pra lá, pra cá e não tem nada. E aí é porque tu tem que aprender a me respeitar, que eu sou teu pai, não sei o quê. E pegou, deu um tapa na minha cara. Quando ele deu um tapa na minha cara, eu fechei a mão e soquei o murro na cara dele. Porque eu acho que ele, né, mereceu. E também fui criticado por ter dado um soco na cara dele, né? E não me arrependo, porque eu tenho certeza que ele não se arrepende das coisas que ele faz. Mesmo que ele fale, que se arrependa, né? E pronto, e aí a briga começou a estar generalizada. Ele depois deu outro soco em mim, eu peguei uma garrafa de cachaça, eu tinha uma garrafa de ipioca lá no meu quarto, e aí eu sei que a minha irmã se meteu, o meu ex-cunhado se meteu, e ele segurava ele, e ele disse que ia me espancar, que ia me bater até eu parar no hospital, e veio pensamentos, assim, de mim, de ódio, claro, né? De eu quebrar, eu esquentei o ferro de passar roupa, porque eu ia passar nele, e eu também veio o pensamento de eu quebrar a garrafa e fazer uma tragédia lá. Porque eu falei, eu não vou fazer isso, porque quando isso daqui passar, talvez eu me arrependa. Uma frase que ele falou pra mim, que ele preferia ter um filho ladrão, assassino, do que um filho viado. Essa frase assim... Lembro, guardo, nunca esqueci. Aí eu chamei a polícia, e a polícia chegou lá, o esperto, foi lá pra frente de casa e mandou a polícia embora, dizendo que era só uma briga, mas naquela época não existia a lei da LGBTfobia. Ele dispensou a polícia, e a polícia falou, se ele é viado, a polícia não teve cara de pau de falar isso, se ele é viado, bate mais. Dá mais porrada nele. Quando ele me bateu, que ele deu um soco em mim, foi bem aqui assim. Quando ele foi embora, eu fui na delegacia fazer corpo de delito. O delegado me atendeu, fui muito bem atendido, não posso negar, pela delegacia. Aí eu fui depois no IML e o delegado expediu medida protetiva, que ele não podia chegar a 100 metros, que se ele chegasse a 100 metros, eu podia chamar a polícia e levar ele preso. E aí eu fui no IML fazer corpo de delito, e o laudo ia sair 15 dias, e eu tava assim, disposto a colocar ele na cadeia, porque acho que é uma pessoa que merece. E só que nessa época, eu me mudei de cidade, e aí acabou que eu não dei seguimento ao processo. Então é o quê? O que tanto incomoda a uma pessoa a sexualidade da outra, cara? O que incomoda? Não tem um porquê, não tem se você vive uma vida, a pessoa vive outra, e você tem que estar ali aprendendo a respeitar as diferenças, porque o mundo não é da forma como você quer. Me revoltou mais na época é porque, tipo assim, o cara que nunca foi papel de pai, nunca fez papel de pai, né, nunca deu nada, nunca deu uma assistência, depois querer-se no direito de falar, são meus filhos, eu posso bater. Não. Apenas gerou, você apenas colocou no mundo, porque quem eu considero meu pai é o pai dele, meu avô. Aí pode vir perguntas aqui, mas e a tua mãe? Por que a tua mãe não ficou com vocês? Porque a minha mãe também não tinha uma situação boa, né? E eu acho que é o papel do pai, né, já que ele é homem, é tentar dar uma vida digna para os filhos, né? Porque se eu tivesse filhos, pode ter certeza, eu ia trabalhar de qualquer coisa, mas os meus filhos iriam ter todo o suporte. E vira e mexe, a minha mãe dava as coisas ali, como às vezes comprava mochila, às vezes comprava os materiais, umas roupas, né? Ela não podia dar muito, mas ela dava alguma coisa, e principalmente ela dava carinho, amor, abraçava a gente, beijava, coisa que ele nunca foi de fazer. E Elri, mas e aí os dias atuais? Nos dias atuais a gente não se fala, a gente já tentou até ter laços ali, mas não dá, porque eu não tenho o mesmo pensamento que ele. É por isso que hoje em dia eu sou militante pró-LGBT, contra a homofobia, contra a agressão contra as mulheres. Eu também sou feminista, defendo também a causa das mulheres, defendo a causa dos LGBTs. Inclusive está aqui a minha bandeira.
e continuarei defendendo, porque nós sabemos quem é mulher, quem é LGBT, mulher que muitas das vezes aí tá com um cara, porque infelizmente às vezes não tem para onde ir, infelizmente é dependente dele, às vezes não tem uma pessoa que pode ajudar ela. Os LGBTs a mesma coisa, tem LGBTs aí que são adolescentes, que moram com os pais, que são homofóbicos, e que muitas das vezes não tem também para onde ir, não tem casa, às vezes são expulsos, como eu também já fui. Então é por isso que eu luto muito por isso e continuarei lutando. E esse é um vídeo de conscientização, né? Muitas pessoas falaram que não era pra mim falar isso, que é pra deixar pra trás. Não vou deixar pra trás, é um vídeo de conscientização. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.